Daí, pessoal, mais uma resolução. Para a reforma de um ginásio de esportes, foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010, uma segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes retomaram a tarefa trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo que o trabalho foi executado nos 2 momentos sem folga em nenhum dia, o dia de semana correspondente ao dia do término de todo o trabalho é um domingo, uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira, uma quinta-feira. Bom, então eu preciso aí organizar esse problema e eu vislumbro aí a organização de uma regra de 3, já que eu observo que os elementos, que as grandezas envolvidas, elas têm aí um grau de proporcionalidade entre si, no sentido direto e alguns talvez no sentido inverso. É isso que eu vou fazer a verificação. Então eu vou organizar aí o esquema como se fosse o resumo do problema, que nada mais é do que a armação da regra de 3. Então, para a reforma do ginásio de esportes, foram contratados 24 operários. Ok, então eu tenho 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010. Então, isso aqui eu vou anotar como uma informação secundária. O início foi no dia 19 de abril de 2010. Tem até o ano aqui, ó, 2010. E ele diz que esse dia, para eu não precisar consultar aí um calendário, ele me diz que foi isso numa segunda-feira. Bom, então esses 25 operários, eles executaram 40% da obra em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. Bom, aqui já surge uma nova situação. Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho já uma previsão, uma armação. Eu tenho que 24 operários executaram 40% de uma obra. Ok. Durante 10 dias. E isso trabalhando 7 horas por dia. Então, aqui eu tenho a primeira frase. Diz que no final do 10º dia, quer dizer, depois então da execução dos 10 dias, portanto, depois de acabar 40% da obra, aí nesse final, depois então de 40% da obra, foram demitidos, foram dispensados 4 funcionários, 4 operários. Bom, então para o resto da obra eu já sei que eu vou continuar apenas com 20 operários, já vou até apontar isso, ó, 20 operários. Então no dia seguinte, os operários restantes, que são 20, retomaram a tarefa, agora trabalhando 6 horas por dia. Diminuiu aqui, ó, o tempo por dia. Então vou colocar isso embaixo de horas por dia. 6 horas por dia, ok? Concluíram a reforma. Sabendo que o trabalho foi executado nos 2 momentos sem folga, o dia da semana correspondente. Bom, então aqui está faltando o percentual e o número de dias. Bom, o número de dias é a minha tarefa, né? Por quê? Porque eu quero saber qual o dia da semana que houve o término do trabalho. Então, depende da quantidade de dias que foi gasto, né? Ou foram gastos aqui nessa construção. Então, o meu X está aqui, ó, o número de dias. E aqui eu tenho que é o restante da obra. Lembra que os operários restantes retomam a tarefa e finalizam a obra. Né? Eles retomam a obra e finalizam. Então, eles fazem aqui, ó, o restante 60% da obra. E aí eu tenho a regra de 3 completada. Como se trata de uma regra de 3 composta, e por que ela é composta? Porque eu tenho mais de 2 grandezas, né? Eu tendo 3 grandezas ou mais, é uma regra de 3 composta. Cada elemento que tem medição, que tem resultado numérico, é uma grandeza. Então, aqui eu tenho 4 grandezas. Por isso, regra de 3 composta. E nas regras de 3 compostas, tem-se 2 recomendações. A primeira delas, eu vou colocar aqui, ó. A primeira delas, colocar a variável que tem x na ponta, no início da armação ou no final, daí tu escolhe. E a segunda tarefa, aqui na regra de 3 composta,
é fazer uma espécie de pesquisa das proporcionalidades. Verificar se as proporcionalidades são diretas ou são inversas. Proporcionalidade, aqui faltou des. E para fazer isso, eu vou me valer do uso de flechas. Vou te mostrar como que vai ser este encaminhamento. E aí depois que eu tenho a colocação dessas flechas que indicam as proporcionalidades, eu vou alinhar as flechas, todas para cima ou todas para baixo. E a gente já vai ver então como funciona. Bom, vamos para essa parte então. Colocar o X na ponta. O X, observa que ele está aqui, ó. Então, ou eu tiro ele daqui e coloco nessa parte aqui inicial, ou eu coloco no final. Então, eu vou colocar no final, ele está mais próximo, né, dessa ponta do final. Então, eu acho que é mais conveniente. Mas podia ser no início também. 24 operários. 20 operários. Aqui 40%, 60%. Isso pode parecer um pouco monótono, né? Ter que repetir a escrita, mas é assim mesmo. 7 horas por dia. Aqui 6 horas por dia. E agora então, ó, coloco a variável do x. 10 dias, x dias. Ok, já fiz o primeiro passo, colocar o x na ponta. Segundo passo é a pesquisa usando as flechas. E como que eu faço essa pesquisa da proporcionalidade, se é direta, se é inversa? Eu faço essa pesquisa de forma comparativa à grandeza que tem o x. Então, eu uso como referência aquela grandeza que tem o x, que nesse caso é o número de dias. E aí eu começo, escolho uma delas e inicio. Vou começar com operários. E como que eu faço isso? Bom, como numa regra de 3 simples, usando a pergunta, né, da regra prática, quanto mais. Quanto mais, se a resposta é mais, as grandezas são diretas entre si. Se quanto mais a resposta for menos, elas são inversas entre si. Então, quanto mais operários eu uso, de mais dias eu preciso ou de menos dias eu preciso para aí essa reforma do ginásio? Bom, se eu tenho mais operários, eu preciso de menos dias. Então, as grandezas aí são inversas. Como é que eu indico isso na minha armação? Botando uma flecha para cima e outra para baixo. Então, pode ser essa aqui para cima e essa aqui para baixo. Ou, por opção, posso botar essa para baixo e botar aquela para cima. Então, tanto faz, desde que fique uma para cada sentido. Eu vou escolher botar essa aqui para cima e essa aqui para baixo. Isso foi uma escolha pessoal. Bom, essas flechas estão aí, eu não posso mais modificá-las. Vou para uma segunda grandeza, por exemplo, porcento. E aí eu faço a pergunta do quanto mais. Sempre em relação a dias. Quanto maior a porcentagem que eu tenho que fazer, ou seja, quanto mais obra eu tenho que fazer, preciso de mais dias ou menos dias? Bom, se eu tenho mais obra, eu preciso de mais dias. Então, agora, essas duas grandezas são diretas. Então, elas devem apontar no mesmo sentido. Quando as grandezas são inversas, é uma para cada sentido, uma para cima e para baixo. Quando elas são diretas, as duas apontam para o mesmo sentido. Como a grandeza dias já está para baixo, essa aqui eu tenho que acompanhar, ó, colocando para baixo, porque ela é direta em relação a dias. E aí está faltando horas por dia, faço o mesmo recurso. Horas por dia, número de dias. Fazendo a pergunta quanto mais. Quanto mais horas por dia eu trabalho, eu preciso de mais dias para fazer a obra ou menos dias? Ora, se eu trabalho mais horas por dia, eu estou trabalhando mais, eu preciso de menos tempo em dias. Então, essas grandezas aqui também são inversas. Uma para cima e outra para baixo. Como essa grandeza aqui, dias, já está para baixo, não posso mexer, essa vai ficar para cima. E aí eu tenho a disposição das flechas, duas para cima e duas para baixo. Para eu executar o processo de resolução aí, é necessário que as flechas estejam todas no mesmo sentido, ou tudo para cima ou tudo para baixo. Então, eu vou ter que mexer em algumas flechas para que elas fiquem todas para cima ou todas para baixo, e tem que escolher, né? Se eu quero todas para cima ou todas para baixo. Eu vou escolher todas para cima. Então, essa aqui já está para cima, ó, 24 e 20. Então, não vou mexer, já está para cima. Essa aqui está para baixo, eu vou mexer.
Vou botar o 60 em cima e o 40 embaixo. Essa está para cima, não vou mexer, 7 e 6. E essa aqui eu vou mexer, né? Tem que deixar lá para cima, aí o X para cima e o 10 para baixo. Bom, agora que eu alinhei as flechas, eu vou fazer o seguinte. Lembra que o X ficava na ponta. Por quê? Porque eu separo com uma igualdade aquela grandeza que tem o X. E aí faço um traço aqui, ó, representando o produto entre os elementos. E aqui um traço também, está aí a armação. Agora é só resolver aí de forma aritmética o valor do X. E aí eu posso fazer algumas simplificações, algumas divisões do tipo 60 divide por 20. Aqui vai dar 3. Aqui, ó, 24 divide pelo 6. Aqui vai dar 4. Ainda poderia dividir aqui, ó, 4 por 40 também, né? Daria 10 embaixo. Mas para não ficar muito poluído, eu vou repetir aqui 4 vezes 3 vezes o 7. Aqui embaixo só sobrou o 40. E aqui x sobre 10. Aí eu posso, né, dividir por 10 aqui, aqui por 10 dá 4. Ou posso simplificar aqui, vou simplificar aqui, ó. Por 4 dá 1, por 4 dá 10. Aí eu tenho 3 vezes 7, 21, sobre 10, igual x sobre 10. Já dá para ver, né, que x é 21. Cancela os 10, porque os dois são iguais embaixo. Se ficar com medo de fazer isso, não tem problema. Cruza 10x igual 21 vezes 10. E aí o x é igual 21 vezes 10. Divide por 10, né? Esse 10 aqui na falsa passagem fica dividindo. E aí eu tenho x igual a 21. 21, olha só, dias. Então o tempo aí é de 21 dias. Agora cuidado, esse tempo é para quê? É para a construção dos 60% que falta. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o término do trabalho. Então cuidado agora com o que eu vou fazer. Eu vou somar os 10 dias que eu já havia empregado desde o início da obra, onde eu construí 40%. Então tenho aqui 10 dias, mais esses 21 dias para a conclusão da obra, ou seja, a feitura dos 60% restantes. Então aqui mais 21 dias. E aí eu tenho um total de tempo para a reforma de todo o ginásio de 31 dias. Bom, então eu sei que o tempo é 31 dias, mas ele não está perguntando isso, está perguntando que dia da semana acaba. Então eu vou pensar assim, ó, começa numa segunda, como ele indica aqui. Se são 31 dias, olha só. 31 dias. Se eu divido por 7, que é uma semana, me dá 4. 4 vezes 7, 28, me sobram 3. Então, o que eu vou pensar? São 4 semanas e mais 3 dias. Uma semana, como a obra começou na segunda, começa na segunda, primeira semana, vai até o domingo. A segunda semana, bom, começa na próxima segunda e vai até o próximo domingo. Depois inicia na segunda, de novo, e vai até o domingo. E a última semana completa de trabalho também é de segunda até domingo. Então, isso aqui são 4 semanas, fechando os 28 dias. Ok. Como são 31 dias, tem 3 dias a mais. Então, quais são os 3 dias a mais? Bom, isso aqui terminou num domingo. Então, tem mais ainda de trabalho, começando na segunda, como se fosse uma quinta semana. Depois, tem mais um dia de trabalho na terça. E tem mais o terceiro dia de trabalho, além das 4 semanas na quarta. Então, esse trabalho vai terminar finalizando na quarta. Então, aqui está a solução dessa questão alternativa D. Ok? Então, era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.